Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, essas alturas do campeonato, toda semana vem alguém bacana, gente fina, legal, divertido para conversar sobre educação e sobre tecnologia, ou que uma coisa tem a ver com a outra, ou que não tem a ver também, sei lá. E hoje estou aqui com a professora do PPGente, a última que faltava vir aqui, a professora Desirê, até que enfim você veio, né? Porque é a pessoa que tem múltiplas facetas dentro da Uninter e dentro do programa. Então, obrigada, professor Rodrigo, pelo convite. Realmente, chegou a minha vez, aqui estou. Eu sempre dizia, né, a agenda não dava certo, mas enfim. Mas agora acabou o semestre, acabou as aulas do semestre, né? O semestre conseguimos nos encontrar. Assim, tudo bem que a hora que eu sair daqui eu vou ter que corrigir os trabalhos também, né? Você também. Teremos. Né? A gente tem uma coisinha ou outra para... Uma coisinha ou outra para fazer? Para fazer uma correção nada. de trabalho aqui, um artiguinho ali, uma dissertação banca lá, uma tese lá, uma banca aqui. É verdade. Por falar nisso, eu tenho que ler... Agora eu lembrei da tese de um aluno que eu preciso ler, porque a banca é semana que vem, então é bom ler hoje ou amanhã, sei lá. Para ficar, né? Põe aí na tua agenda, grifa na tua agenda aí. Então, é que eu lembrei agora só. Mas então, Desirê, vamos lá. Sabe que assim, o divertido desse programa é que ele é um programa muito solto. E o legal é o entrevistado, não eu. E tem uma coisa que é muito importante. As pessoas, quando eu me deparei com isso, né? Quando as pessoas me veem, elas acham que eu nasci pronto. E todo mundo que senta nessa cadeira fala a mesma coisa. Então assim, quem é Desirê? Não, ela já nasceu doutora, já nasceu, né, do programa de pós-graduação, já nasceu como chefe de pesquisa, e não é verdade. Né? Você sofreu vários perrengues ao longo da vida, como todos nós. Vários perrengues, várias dúvidas, desejos e anseios e tal. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Como que foi a sua vida, digamos assim, do final do ensino médio até aqui? Como que foi a sua trajetória para você chegar até onde você chegou? Olha, nossa, é muita coisa. Sim, essa é a graça. Essa é a graça, né? Puxa vida. Pensa que eu entrevistei o Moser e a Joana já. Nossa, e que bacana, né? Você proporcionar isso, né? Eu vi, né, os programas e gosto muito. É muito bacana dar esse espaço, né? Porque geralmente é como você falou, a gente tá nos ambientes em que parece que a gente nasceu pronto já, né? Né? Tá ali o doutor Rodrigo, né? E parece que é só a nossa pesquisa, né? Não é a gente, é a nossa pesquisa. Exatamente, não é a gente enquanto indivíduo, pois né? E eu quero fazer o contrário aqui, eu quero saber quem é o indivíduo e não a pesquisa. Pesquisa eu já conheço. Eu sou a Desirê Escorpiana Dramática. Posso começar contando assim já Pode, o signo. Tá ótimo. Nascida no dia 20 de novembro, dia da consciência negra. É verdade. Que é uma data mais linda do que essa. E é aniversário do seu Otávio, meu pai. Poxa, que legal. Tudo gente boa. Sim. Então o Rodrigo já, né? Sim. Aniversário do pai dele, já sabe que é tudo gente boa. E a minha vida, assim, ensino médio, eu fiz magistério. Né? Você falou, fale do final do magistério. Vou falar já do final. Final do magistério, 17... Você fez magistério aonde? Aqui no Instituto de Educação? No Instituto de Educação, sou iepiana, todo histórico ali do IEP. Sabe que eu fazia... Fui a Gralha Azul, dancei a tradicional da Semana Cultural ali do IEP. Fui a Gralha Azul, onde nasceu a Gralha Azul. Sim. Sabe que eu fazia biologia marinha ali no IEP, quando eu era adolescente. Olha só. Porque a mãe de um amigo meu, já falecido, infelizmente, professora, né, para você, professora, para mim, é a tia Vera Lúcia. Não sei se você... Vera Lúcia de Freitas, você lembra dela? É a mãe do meu melhor amigo. Olha só. Né? Infelizmente, ela faleceu. E tal. E ajudou, de alguma maneira, a me criar, assim, né? Não muito, mas que era uma coisa tipo, pare. Ela ajudou muito a me dar bronca, com toda a razão que ela tinha, inclusive. Poxa, olha, mais uma coisa, né? Não sabia que você também tinha o teu histórico ali dentro do IEP, ali dentro do Instituto, né? E é um colégio, assim, muito... no período, pelo menos, que eu estudei lá, a gente fazia seleção para entrar, né? Sim. Não era assim, tinha que ter a vaga...
Então, e não falo isso assim com uma coisa, olha, tinha que ser selecionado para entrar. Falo até com uma certa tristeza, porque a escola pública não deveria, né? A gente deveria ter acesso para todos. Mas era assim, era uma concorrência. Eu lembro que a minha mãe dizia, não, você vai fazer magistério, vai fazer lá no Instituto de Educação do Paraná, né? Na escola tradicional, que forma os melhores professores, né? Então, minha formação começa assim. No ensino médio e final do ensino médio, terminando, então, o curso magistério e já me preparando para ser mãe. Uia! Foi assim. E essa formação no ensino médio foi a formação que acho que me deu bastante base para eu me dizer professora hoje. Porque foi ali que eu já comecei os estágios, eu já comecei a me apaixonar, que eu era daquela... Você falou para falar só do final do médio. Não, pode falar antes. Eu vou voltar um pouquinho antes. Claro, claro. Eu era aquela pessoa que, quando eu era criança, eu dizia que eu ia ser o quê? Professora. Professora. Eu brincava com os primos, com Dando os aula amigos. para eles. Eu era quem? A professora, né? E assim se consolidou a minha carreira, né? No ensino médio. E fui fazer pedagogia depois. Esperei 4 anos, esperei minha filha crescer um pouquinho. Entre o ensino médio e a graduação. Isso, terminei o magistério, aí continuei trabalhando, comecei já a trabalhar em seguida, né, em escolas de educação infantil. Então, tenho uma carreira bem, assim, com bastante experiência, trabalhando com pequenininhos. Mas é muito bonitinho, né? Todo mundo fala, né? Trabalho, É como você falou, a doutora Desirê e tal, né? Mas a gente, o começo de carreira é assim, né? Claro. Eu gosto muito disso porque eu conheço o espaço da escola. Eu conheço muito a realidade da escola, né? E as dores, né? E as dores, né? Por conta dessa experiência. E então, depois que a minha filha cresceu, que ela poderia também ir para a escola, porque eu conhecia bem a escola, né? Claro. Falei depois que ela começou a falar, ela começou a ir para a escola e eu voltei, né? Estudei em casa, então... A grana era curta, né? Sim. Meu marido era meu amigo da pré-escola, né? Que beleza. E aí grana curta, tal, vamos fazer um cursinho, tal. Não tem grana. Então eu estudava com as apostilas emprestadas dos amigos. Sim. Fazia cartazes com as matérias para estudar para o vestibular, porque a história, gente, era assim, né? Poxa, você fez magistério. Magistério tem uma base muito fraca para as exatas. Então, você não vai conseguir passar no vestibular numa universidade pública, né? Aí, eu fazia cartazes na minha casa. Então, na cozinha, eu associava as disciplinas, né? Era biologia. No quarto, qual disciplina que era? Deixa eu pensar. No quarto tinha que ser física ou algo assim. História? Era um momentinho que eu deitava e tinha na parede. Era um momento que eu deitava para relaxar, tinha lá os conteúdos de história. Post-it ou só cartolina? Não, cartolina. Meu tempo nem tinha post-it, Rodrigo. Ah, é verdade. Eu sou uma pessoa de meio século. Eu também, mas é que eu tenho uma colega que o mestrado dela... Puta, que essa história é muito boa, deixa eu contar rapidinho. Mas ela pediu uma carona, fui levar ela... E ela não mora aqui, ela morava em Campo Grande. E ela veio aqui só pra fazer o mestrado. A Patrícia Pirota, essa menina é sensacional. E ela morava, então, num porão. Porque ela, né, só alugava um quarto. Ela só queria ficar aqui 1 ano, porque daí o outro ano faria distância e tal, né? Não era distância. Era só a orientação da tese, só orientação, da dissertação. Uhum. E daí um dia... Ela falou, me leva pra casa. Eu falei, sim, daí você me devolve meu livro, que eu tinha emprestado um livro pra ela. Ela falou, entra aí, vamos pegar. Pense um porão que você desce inteiro de post-it. O porão inteiro escrito de post-it à mão. Eu falei, o que é isso? Não, isso aqui é minha dissertação. Ela escreveu de verdade, a dissertação em 2 meses. Todo o resto estava em post-it pela casa. É o esquema dela, o esquema né? A organização, né? E a dissertação dela é muito legal. Que legal. E é bem isso mesmo. E eu era o cartaz, né? Então, eu fazia isso. O pessoal me emprestava as apostilas e eu tinha que devolver. Então, final de semana, eu transcrevia as partes. E até para ser uma rotina, por causa da rotina de trabalho, cuidar da minha filha, né? Então, para eu dar conta, era a maneira que eu achava que eu tinha para estudar, né? E assim eu fiz o vestibular para pedagogia ali na Universidade Federal do Paraná. Aí passei lá, fui uma das primeiras colocadas, né?
enquanto que a família toda jurava que eu não ia conseguir passar porque eu não tinha base, porque aquela coisa toda, né? E não estou dizendo isso que olha, se você se esforçar, ou, né, porque a universidade pública, ela tem restrição de vagas, né? A gente sabe, e a gente sabe uma que a gente... restrição muito grande de vagas. Grande, e a gente sabe que a gente precisa, né? Eu sempre estudei em escola pública, sou filha de trabalhadores, nunca tive uma condição mais tranquila, né? E realmente a gente tem que se preparar, né? Mas tinha essa expectativa já das pessoas, tipo, poxa, ela já é mãe, né? Tem que trabalhar. Daí vem muito essa coisa, né? De que tempo que vai se dedicar para estudar se tem que trabalhar, né? E aí foi a alternativa que eu achei. E assim eu entrei na Universidade Federal, fui fazer pedagogia. Você entrou em 95, 6? 94. Ah, você entrou junto comigo? 94. Eu estava um andar acima de você, literalmente. Olha lá, na história. Na história, que é o 6º andar. E que era um andar que eu transitava. Rodrigo, não sei como que a gente não andou por ali, porque meus amigos... Não, é que eu era muito diferente, né? A chance de você ter me visto era enorme. Só que eu era magro e tinha cabelo comprido, né? Olha só. E não tinha barba ainda. Porque não tinha mesmo, não existia. E eu transitava na universidade, eu já comecei a transitar, não sei se a gente não se encontrou talvez, a gente até se encontrou, porque eu transitei no movimento estudantil, né? Então, no instituto aqui eu já participava do secundarista, e na universidade também já me envolvi, né? Com o Centro Acadêmico de Pedagogia, no DCE, né? No Diretório Acadêmico, então eu fazia representação nas câmaras. Então, toda essa parte, assim, de entender as internas da universidade sempre foi uma coisa... Né? A política, né? Tanto é que a minha área de pesquisa, uma delas é a política educacional, história da educação e a política educacional. Então, eu sempre gostei muito, assim, de transitar, aproveitei muito, assim. O reitor, na época, era o professor Carlos Faria. Antunes. Faria. Não, Antunes. Era o Faria. Ele... Então, é porque teve uma eleição em 96, né? Daí já estava saindo do curso. Tá. Mas meus 4 anos de curso eu passei ali na gestão do professor Faria. E ele como reitor, né? E, então, eu era representante na Câmara do Conselho Universitário, era muito bacana, assim. Eu lembro até um período eu quebrei a perna, e daí tinha que subir as rampas para entrar lá na sala de reunião. O professor Faria descia e vinha lá me apoiar para me ajudar a subir, assim, né? Então, essas coisas que são... delicadezas, né, desse mundo acadêmico que às vezes a gente não encontra. Sim. Né? Mas eu tive a sorte de encontrar, né, de ter experiência com muitas pessoas boas, os pró-reitores que eu encontrei. Então, aprendi muito com isso, assim, sabe, Rodrigo? Para além da formação do curso de pedagogia, né? E eu fazia isso, eu tentava aproveitar tudo no curso, né? Como no IEP, eu também participei do movimento estudantil, dos movimentos culturais, assim, tudo mesmo com o filho, eu tentava participar. E na universidade foi assim também. E assim eu fui me achando, né, tanto na questão política, institucional, quanto na questão da pesquisa, né? Então, desde o primeiro ano, eu já fui atrás de editais, procurar monitoria, procurar iniciação científica, né? Então, eu participei 3 anos, dos 4 anos que foi o meu curso, 3 anos eu participei da monitoria e da iniciação científica. Você não podia participar no primeiro ano, né? Primeiro ano não podia. Era vetado e tal, porque... era bem restritivo. E o primeiro ano é aquela coisa de você estar ainda, né? Conhecendo o lugar, por isso que né? tem que ser restritivo mesmo. Claro que uma pessoa que vai fazer a segunda faculdade pode ser que... Mas seja naquela época não era assim. Naquela época era só fazer faculdade ali ou não fazia. Exatamente. Ou não fazia. Né? Tinha isso, né? Ou ia pagar caro nas que a gente tem por perto, né? Ou na PUC. Mas só tinha PUC na época. Ou na PUC, ou na Tuiuti, né? Mas na minha época, história não tinha na Tuiuti. Só tinha na PUC. Que era uma história voltada mais a um lance mais religioso e tal, né? Esqueci a palavra agora, mas tinha mais a ver com essa parte... teologia. Isso, e menos com história... Com a formação mesmo, né, teológica ali da PUC do que com o curso em si. Filosofia era a mesma coisa, tinha filosofia na Federal e na PUC, mas na PUC era uma filosofia mais voltada para teologia, né, que foi onde o Luiz fez, por exemplo. Né, o Moser fizeram filosofia com esse foco mais para a filosofia da religião, né? E a gente não. Na
federal supostamente era laico, né? É. E aí, é isso, né? Isso que a gente tenta falar para os nossos alunos aqui. É claro que é um universo diferente, né? Mas não tão diferente, porque os nossos alunos na Uninter, a maioria são trabalhadores, né? Sim. Eu era trabalhadora tanto quanto fazendo uma universidade federal. Tanto que lá eu passei no vestibular à tarde para conseguir, por essa questão de vaga, porque quem que vai fazer licenciatura à tarde? Eu. Porque a história só tinha tarde. Não. Mas então, quem vai fazer? Geralmente as pessoas até entravam, e é uma recorrência ainda hoje, né, nas universidades públicas, inclusive essa questão de vacância de vagas, Sim. por conta de que as pessoas não conseguem permanecer, porque quem que consegue trabalhar de noite, né? No caso da história era bom, porque a gente dava aula de manhã e de noite, né? Porque foi bem quando abriu aquele esquema de... para os bacharéis ainda. Do EJA, que o EJA era apenas à noite. Então, a gente fazia o EJA, dava aula no EJA de noite e dava aula na escola de manhã. E aí, então, eu tentei aproveitar tudo, assim, né, da universidade e a iniciação científica. Eu lembro muito, PET, né? língua, tinha o PET também, mas eu fiquei na monitoria, não fui para o PET. Eu fiquei na monitoria e fiquei na iniciação científica mesmo. Tanto é que a professora Cássia Coencer, que foi minha orientadora lá, assim, te ajudar nos livros hoje que ela tem publicado, daí você lê e você vê, poxa, essa fonte eu ajudei a transcrever, essas entrevistas, né? Então, todo o processo de pesquisa, que hoje na Uninter eu faço a coordenação do setor de pesquisa, né? Então, é muito bacana, assim, porque eu olho para trás e eu vejo, assim, todos os procedimentos de pesquisa que muitas vezes... Você também trabalha, né, Rodrigo? A disciplina de metodologia científica. Quando a gente vai falar, às vezes os alunos pensam que a gente está falando por falar, né, daqueles procedimentos. E, quando eu for fazer isso... Porque, vamos falar a verdade, ninguém ouve o professor de metodologia científica. É a pura verdade. Né? Ninguém ouve, todo mundo diz, que disciplina chata, puxa vida, tem um manual lá, por que o professor tem que ficar dando aula? Pois é. Mas na hora que a gente vai fazer, não é bem assim. E por isso... E nunca acertam. Nunca acertam. Tem o manual, mas nunca acertam. Não, porque precisa de alguém para dar ali os passos da caminhada. E então... Para mim, foi, assim, essencial, assim, para a minha formação. E eu sempre fui muito ligada nessa coisa do movimento a fazer o curso de pedagogia. Nunca foi ligado, assim, para mim, aquela coisa, assim, sempre só da docência. Sim. Foi muito ligado E, assim, isso foi muito bom por conta dos professores que passaram na minha formação, né? Uma delas foi a Cássia. De passar essa coisa da pesquisa, da educação como ciência mesmo. Sim. Né? Então, eu sempre tive isso assim, na minha formação. Então, ali eu comecei a trabalhar com estratégias de pesquisa, a trabalhar com a entrevista. Naquele tempo, uma pessoa de meio século já pode falar assim, né, Rodrigo? Naquele tempo... Já faz 30 anos, né? A gente fazia transcrição, né, das entrevistas que a gente fazia, né, com trabalhadores. O gravador, para quem não sabe, o gravador era desse tamanho, lembra? Era um gravador desse tamanho, com um microfoninho desse que você encaixava e... Fiozinho curtinho, você tinha que ficar grudado, né, na pessoa ali. Até depois, no final, melhorou um pouco, que daí melhorou as tecnologias. Mas, mesmo assim, sempre teve essa questão com a verba também, para conseguir comprar o maquinário, e era muito difícil, né? Mas isso tudo é uma grande aprendizagem, né? Hoje... são boas histórias para contar, né? As pessoas não acreditam nisso. Né? Eu ia, porque a minha área de pesquisa, eu estudava a relação trabalho e educação, que era o eixo da professora Cássia. Né? Ela é estudiosa disso. Então, tanto que ela tem o livro lá, Pedagogia da Fábrica, né? Que eu trabalhei em alguns movimentos de pesquisa com ela, a partir dessa obra dela. E então eu ia para chão de fábrica, né? Eu fui para Bosch entrevistar trabalhadores. Que legal. Tanto é que a minha dissertação, minha tese, meu pós-doutorado, todos são voltados para a relação trabalho e educação, né? A discussão do trabalho e educação, e eu estudei as escolas do Senai, né? Então eu sempre envolvida com essa relação do trabalhador, né? E tudo isso veio da pedagogia. Às vezes as pessoas falam, nossa, Desirê, mas eu achei que a pedagogia só estudava a criança, né? Só o desenvolvimento, ensino, aprendizagem, o lúdico.
também, e não estou diminuindo, e é uma questão muito importante estudar o lúdico, estudar as relações da infância, é primordial, né? Saber fazer adultos melhores a partir da Exato, infância. mas também tem outras, né, análises que a partir da pesquisa, né, então a gente vai entendendo a pesquisa, a gente vê que a gente consegue trazer, inclusive, maturação para esses outros processos de pesquisa, para entender, para formar um adulto, um cidadão melhor para a sociedade, né? Que esse é um problema, né? Essa é Tratar a a relação trabalho-educação na nossa sociedade hoje, quase todas as áreas precisam, né? A empresa trata disso, a área de negócios trata disso, né? E nós, em essência da educação, a gente precisa tratar disso, porque da onde vem a formação, da onde vem os treinamentos? Claro. Né? Vem do cunho educacional, né? Então, isso precisa também ser estudado, né? Então, eu aproveitei muito, assim, essa fase da graduação, sabe, Rodrigo? Tá, daí, porque a graduação é um período bem legal, né? Eu curti muito a minha graduação, mas eu era muito novo e muito imaturo. Assim, olhando hoje, eu era um péssimo aluno, né? Mas eu me emendei no mestrado, né? No mestrado eu fiz direito mesmo. No mestrado eu estudava 4 ou 5 horas todos os dias. Mesmo, eu ia para aula e à tarde eu ainda estudava 4 ou 5 horas, né? Para depois ir trabalhar. Então daí tudo aquilo que eu deveria ter aprendido na graduação eu acabei aprendendo no mestrado e no doutorado depois que eu fiz o mesmo esquema, que acho que tem a ver com a maturidade. Né? Eu era muito novo, bobo, né? Ingênuo em muitos momentos e tal. Mas tá, daí você acaba o mestrado, a graduação. Quanto tempo você levou entre acabar a graduação e começar o mestrado? 3 anos. Nossa, bem pouquinho. Na verdade, bastante, né? Porque assim que eu terminei a graduação, eu já tentei o mestrado. Tá. Né? Já tentei o mestrado, porque tinha vaga para a linha que eu queria, que era a linha de educação e trabalho. E levei bomba no primeiro, né? Fui para entrevista, passei prova. Naquele tempo tinha aquela coisa de que eles publicavam nota e tudo mais da prova. Passei em primeiro lugar na prova e tal. Na entrevista eu falei, poxa, quem vai estar na banca? Tal. Eu falei, fui monitor de um, tive na Câmara do Conselho com outro, tive no... A gente vai fazendo essas relações. E claro, é necessário que a gente faça, né? E fui iniciação científica da CAS, então eles me conhecem, né? Eu acho que vou conseguir, né? Tive um trabalho denso, sério, né? Vou conseguir. Que nada, né? Levei bomba. Tá, primeira vez, tudo bem, a primeira vez. Enquanto eu esperava essa fase do mestrado, eu fui fazendo uma pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação em filosofia da educação. Então, o meu trabalho ele sempre veio voltado para essas relações históricas, históricas e filosóficas. Então, o meu projeto ele já veio com essa nascente. Segundo ano, mesma coisa. Falei, vou fazendo uma pós, né? E daí fiz organização do trabalho pedagógico mais específica na minha área. E no meio disso, eu estava fazendo outra graduação lá, que era História. Na Federal? Na Federal. Tá. Mas daí eu acho que eu já tinha saído, né? Que ano que você começou? Acho que você já tinha saído, daí em 97. Não, eu fiquei lá até 98. 97. Aí eu falei assim, olha... Mas aí você já era veterano, né? Longe, você era veterano. Aí eu falei, olha, vamos otimizar, né? E fui fazendo e tal. Segundo ano também não deu certo. Eu falei, o que está acontecendo, né? Aí, falei, puxa vida, vou tentar de novo, né? Daí fui perguntar para a Cássia, falei, prof, você estava na banca, por que está acontecendo, né? Desirê, você é muito nova, vai fazer mais uma pós, depois você entra, né? Depois você entra. Falou assim para mim, falei, tá bom. Chegou no 3º ano, Rodrigo, vai resumir a história, né? De novo, levei bomba. A mesma banca, mudei o projeto e tal. Daí veio o argumento, olha, Desirê, a nossa área aqui é educação e trabalho, você está muito histórica, não é o que a gente está querendo. E tem mais uma coisa, você não é a bola da vez ainda. Tem umas professoras lá da Universidade de Santa Catarina que precisam ter mestrado, que lembra, né? Aquele período era um período que o pessoal entrava com a graduação, né? Nos concursos públicos, né? E você não... Daí é uma coisa que não me saiu da mente, assim, você não é a bola da vez. Puxa, eu fiquei chateada. Não passava nem na frente da reitoria, mais ali. E eu moro lá perto do Politécnico, lá no Jardim das Américas. Né? Fui para lá e eu tenho esse meu outro lado, que é o
sou sinestésica, né? Então, eu gosto do esporte, né? Eu era corredora e tal. E eu treinava lá e vi uma placa de, olha, tem uma pós aqui para treinamento esportivo. Aí eu falei assim, então, vou sair dessa área, vou para outra área, né? E aí eu fui fazer a pós em... Não era treinamento esportivo, era fisiologia do treinamento. Uhum. Fisiologia do treinamento esportivo. Então, era uma coisa bem específica. Os 10 primeiros ganhavam bolsa. Como você sabe, as pós-lato também são pagas, né? Isso. E quem não entrasse tinha que pagar. Entrei no hall daqueles 10 alunos lá, fui selecionado, ganhei a bolsa, fui fazer a pós, né? E daí fiquei 1 ano sem passar na frente da reitoria. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, eles falaram que a minha questão está muito histórica, será que é por isso, né? Porque lá era o materialismo histórico dialético na veia, né? A área de políticas educacionais lá, Sim. A área de trabalho e educação. Então eu falei, poxa, vou tentar de novo. Aí depois eu fui lá, fiz fisiologia do exercício, daí eu falei, poxa, acho que vou tentar de novo, porque é o que eu quero, né? Cheguei no Chaim, lembra do Chaim? Sim, lógico. Na livraria que ainda Chaim, está aberta, inclusive. ainda está aberta, eu sempre visito lá. Aí baixei lá, cheguei, Chaim, eu preciso de obras, abri uma nova linha no programa de pós-graduação em educação, que era História e Historiografia da Educação. Ah, daí... Eu falei, nessa que era linha... da Dolinha, não era? A Dolinha é ensino. Ah, tá. História e ensino. A da linha já tinha. Essa é a específica, História e Historiografia da Educação, a pesquisa na história da educação. Aí eu fui lá, baixei os livros, fui ver os professores novos que tinham entrado na casa, fui conhecer todo mundo, conhecer os currículos, ver o que eles tinham escrito nas dissertações e teses. Sim. E falei assim, vou estudar para entrar. Fiz a seleção, chegou na hora da entrevista, o professor olhou para mim, com o meu currículo impresso, e falou assim, escuta aqui, Desirê, está muito bom o seu projeto, está dentro da nossa área, até por isso que você está aqui na entrevista, mas uma coisa que nós temos que te perguntar, a sua produção está toda na área de trabalho e educação, por que você veio aqui para a historiografia? Daí eu pensei assim, né, Rodrigo? Puxa vida, não vai dar certo, né? Vou lá para a educação física mesmo. Daí eu saí de lá cabisbaixo, daí expliquei para ele, né? Eu falei, olha, professor, eu tive até uma orientação de que meu trabalho estava muito na análise histórica, né? E aí abriu essa linha nova esse ano, então eu precisava, falei, eu me vi motivada em fazer aqui com vocês, né? E saí de lá, respondi tudo, mas saí de lá achando que não ia conseguir. Quando veio o resultado, eu fui aprovada, né? Eu entrei na área de História e Historiografia, né? Já tinha graduação em História. Já, e daí eu amei, assim, né? E tudo que eu aprendi lá e, como eu falei para você, a minha experiência com a pesquisa na iniciação científica foi voltada para a formação ali no materialismo histórico dialético, que era a epistemologia que os pesquisadores utilizavam ali, a Cássia, né? Os demais professores ali. E quando eu entrei na historiografia, daí fui para a história cultural, fui para outra perspectiva, fui para escola dos análises, os franceses, Chartier, Marc Bloch, conhecer, né, a escola dos análises, esses intelectuais dessa área. E para mim assim foi muito bom, assim, porque os professores foi difícil, né, porque você tem que fazer um giro assim na sua cabeça, né, para entender mas é legal pra caramba, o movimento da pesquisa. É bem mais legal, vamos combinar. Muito legal, e assim, daí, né, tem um dos autores que eu uso muito, uso até com os meus orientandos do PIBID, do IC, e no mestrado eu sempre indico que leiam o Legoff, né, claro. Eu gosto muito. Até para trazer esse princípio da relação da pesquisa material, documental, da importância, né? Da dúvida, né? Que o Legoff ele é muito legal sobre na hora que ele está explicando, né? Agora não lembro qual que é. O livro que é da Idade Média lá, que ele vai falar, olha, a gente encontrou isso aqui. Não vou lembrar, eu li na graduação. Né? Esse é clássico, lindo. E é isso, lindo. Esse é o ponto. Isso é lindo. Isso. Eu tenho assim... Toda hora eu vou lá e faço uma consulta. É que nem o Marc Bloch também, naquele Apologia da História. Esse é a cabeceira, né? Isso, tem que estar ali com a gente, lindo, né? É lindo. O cara, ele fala de um jeito que você se empolga e vai falar, não, é isso que eu quero da vida. Exato. E aí eu, né, passei, fiz a minha formação ali, depois
mas Mas o que é a tua dissertação? a minha dissertação é sobre... eu estudei um periódico produzido pelos alunos do Senai. Oh, Então, eu já comecei a quebrar por aí outra coisa, assim, mudou totalmente a perspectiva, que eu ia fazer história institucional, entendeu? Aham. E aí... Daí vem a escola dos análises e fala, tudo é história. Tudo é história. Então, daí eu fui para aquele acervo do Senai e encontrei esse periódico, que estava lá no cantinho, que ninguém mexia. Claro. Amarelinho, né? Que é o Escudo. Um jornal Escudo. produzido pelos alunos do Senai. Você veja só. Isso em que ano? Década de 40. Caramba! Porra, isso é muito legal, hein? Década de 40. Vamos reformular. 1940, né? Isso, é verdade. Nós já estamos 1940. no século XXI. 1940. E que... Isso é muito legal. E um jornal, Rodrigo, que é produzido pelos alunos, pelos alunos, e que sai a partir da organização estudantil dos alunos do Senai. Você pensa isso? Os alunos do Senai, eles tinham exatamente, eles tinham uma associação de alunos. Então, assim, é uma discussão totalmente ao oposto, porque é isso. Qual era a análise sobre o Senai que eu fazia a partir ali do meu movimento de se iniciar na pesquisa, na categoria Trabalho e Educação? A relação da exploração do trabalho, as relações trabalhistas, não que não tenham que ser analisadas, mas tudo é história, né? Exatamente. Então, você também analisar que tinham meninos de 13, 14 anos que organizaram uma associação e foram lá e falaram para os professores, olha, a gente se organizou. E inclusive para eles entenderem as profissões às quais eles estavam estudando, né? Pois é. Aí, nessa associação, eles eram alunos que quem produzia o jornal e que estava nos cursos técnicos, eles já usavam, né? Então, toda essa base do que eles aprendiam para consolidar o jornal deles, que seria, digamos, o espaço deles ali, da prática, né? Então, é muita coisa rica, assim. Então, eu estudei esse jornal... Década de 40, se tem Segunda Guerra Mundial, tem o governo Vargas aqui, se tem mudança de toda a Constituição... Totalmente, né? Até a própria questão, né, da escola pública, da discussão de qualidade na educação, e da necessidade dessa formação que a indústria estava dando, né? Que até a própria industrialização, né, do Brasil. Né? Isso tudo, exatamente, tudo se consolidando bem nesse período, né, Rodrigo? E a galera saindo do campo para vir para a cidade. Saindo do campo para vir para a cidade. Que é um pouquinho depois, mas tipo 40, 50, quando tem o grande êxodo Nossa, muito legal, hein? E o jornal também deles é muito legal, né? Porque tinha a coluna social, né? Daí tinha os aniversariantes, tinha as meninas do curso de moda que faziam aniversário, né? E quem não podia, o Senai fazia aqueles aniversários coletivos de 15 anos para as meninas. Tinha claro, né? Associado ao trabalho, qual era... neste período, né, como é que era pensada a formação, né? Então, o menino não pode, para ser um bom cidadão, ele não pode ficar no ócio. Claro. Né? Então, ele tinha um tempo, era esse o princípio da educação integral do Senai, né? Um tempo na fábrica, um tempo nas oficinas de aprendizagem e um tempo na escola e no esporte. No esporte, claro. Então, o esporte... ele se estendia, né? Então, sábado e domingo, o Senai trazia os alunos para a escola, para que eles não ficassem no mundo, né? Claro. Não fossem absorvidos pela marginalidade do mundo, né? Porque discussões comunistas, né? Que poderiam atingir, influenciar aquele menino em formação, que seria perigoso. Então, eles chamavam para as atividades, por isso era chamada de educação integral, né? Porque era integral em todos os aspectos da vida pessoal, inclusive. E não do tempo, né? Como é hoje. Não do tempo como é hoje. Hoje, né? a educação integral é só tempo. É só tempo, né? É uma discussão séria que a gente faz no PIBID também. Então, esses meninos vinham para a escola, e tinham os campeonatos e tinha as viagens para isso. E eles relatavam isso tudo no jornal, né? Então, é muito legal, porque você consegue
perceber como é que era aquela condição, porque esse jornal era produzido aqui em Curitiba, mas daí o jornal de Curitiba começa a ser replicado para os outros municípios, para os outros estados. E daí deve pegar matéria dos outros estados. Isso, e daí começou a se tornar uma rede, né? A partir do movimento que foi se consolidando. Só que cada jornal tinha o seu nome daí. Claro. Né? O de Curitiba, eles chamavam de O Escudo. Até porque os alunos, eles exaltavam a formação do Senai. Até hoje, né? Se você for conversar com um senasiano, ele vai dizer, olha, é uma formação boa, é o que eu sei o que eu aprendi de fato, né? A pessoa sabe falar e sabe fazer, né, a sua profissão, né? Então, isso tudo era relatado, assim, no jornal. E isso deve ser muito legal fazer uma outra análise, que obviamente você não fez, porque não tinha como, mas a diferença de um menino de 13 anos em 1940 e um menino de 13 anos hoje, né? Ah, sim. Né? Como houve uma perda de autonomia em 80 anos, vamos colocar aí, em 80 anos, o jovem dessa faixa etária perdeu drasticamente a autonomia. Né? Eu estou vendo assim, meus sobrinhos, né, que são os filhos que têm 17, 18, 19 anos. Eu com 14 eu ia para a praia sozinho, pegava um ônibus, ia para a praia e ficava sozinho. Hoje ele não pega ônibus, porque não sabe pegar o ônibus sozinho. Né? Então, assim, qual que é o nível de autonomia que você tinha na década de 40 e qual é o nível de autonomia que você tem hoje? Porque né? os meninos, né, o meu irmão, exemplo, meu irmão fez Senai também, né? E ele, no tempo da faculdade, ele era chamado na Federal para dar assessoria para a formação prática na engenharia mecânica, porque nem os professores, doutores, sabiam fazer o que ele tecnicamente sabia. Então, e porque o maquinário muda. Isso. Né? E assim, eles, né, o pessoal que entra no Senai, eles já tinham essa coisa da empregabilidade, né, associada também, né? Então, eles começam a aprender, daí eles vêm para o estágio, né, na aprendizagem nas fábricas, nas indústrias, e já começa a ter o seu ganho, né? Então, isso também dá uma autonomia totalmente diferenciada hoje, né? Você ainda está sendo, falando aí do jovem de 15, 16, 17 anos, a gente pode ir mais longe, né? Que a gente sabe que ainda 27, tem muita 28. dependência, né? Às vezes estão morando com o pai, estão morando com a mãe e ainda não sabem não me decidi ainda o que vou fazer. A gente conversa com os nossos alunos. Prof, eu estou na 3ª faculdade, não sei se talvez nessa eu acerte. E ali, é claro, é uma atividade técnica, né? É uma formação técnica, podemos dizer primária, mas necessária. É como você falou, tanta coisa, né? Revolução industrial, tanta coisa acontecendo naquele período, o país se desenvolvendo e a industrialização do Brasil é ali, né? E precisando dessa força de trabalho, né? Então, o Senai vai pensar todos esses processos pedagógicos, né? Então, eu estudei isso também, né? Como o Senai pensa esses processos pedagógicos, né? Com o engenheiro Roberto Mangi, que vem, né, da Suíça e traz toda a carga dele, né? E a carga dele pedagógica, que é muito bacana, né? Então, tem trechos dos meus trabalhos que vão aparecer ali, a conversa do Roberto Mangi com Anísio Teixeira, né? Com os caras que estão pensando a estrutura do ensino público brasileiro, o sistema de ensino público brasileiro. E o Mangi conversa com essas pessoas. Então, não é só a questão do trabalho racional, do trabalho dentro do chão da fábrica. Apertar botões. Também. Mas essa educação... Ele tenta colocar essa formação da educação integral de uma forma mais... que atinge a relação humana mesmo, como você mesmo falou, a educação integral diferente de hoje, né? Não é só aquela coisa de... Tinha isso, né? A perspectiva ideológica mesmo de cuidar quem é esse cidadão que vai estar no trabalho, na indústria amanhã e ser o cidadão de bem, na perspectiva deles. Mas tinha essa coisa, assim, o Roberto Mangi tinha essa preocupação. Se o menino tiver com dor de dente, ela não vai aprender direito. Se o menino tiver com fome, ele não vai aprender direito. Se o menino tiver com uma dor de barriga, ele não vai aprender. Então, é a educação integral nesse sentido de que esse processo de formação da criança e do adolescente tinha que ser integral, com atendimento médico, psicológico.
Exatamente. Psicossocial, agora saiu. Psicossocial. Né? E a integralização com a disciplina do esporte, né? Que o esporte, ele dá esse traçado da disciplina, Sim. de você persistir, de você ter resiliência, né? E isso ser também... E também de uma questão social, né? E o esporte é extremamente social, né? E isso ser trazido também para a relação com a aprendizagem, né? Então, tinha essa discussão. Viu? Ó, já comecei a discutir a tese. Então, bem legal. Tá, daí você terminou o seu mestrado. Terminei o mestrado e continuei daí doutorado, aquela coisa... Você emendou? Com a mesma orientadora, né? Que era a professora Vera Beltrão, que veio de São Paulo para cá, era pesquisadora da Fiocruz, então ela era uma pessoa muito crítica também. Então, eu também trouxe categorias do materialismo histórico dialético para discutir algumas perspectivas que eu trazia também da nova história cultural. Né? Então, ela deixava eu fazer essa conversa sem ser ecletista, porque com alguns, né, a exemplo do Legoff, com alguns intelectuais da nova escola, a gente consegue fazer isso, né? Sem ser ecletista, sem ser bagunçar a teoria. Sem botar todo mundo no mesmo balaio. Exatamente. Só que a professora Vera faleceu, né? Durante o seu doutorado? Durante. E aí, né, ela passou... E aí os professores mesmos falaram, olha, Desirê, você tem potencial, seu trabalho, meu trabalho continuou, porque a análise documental, né, Rodrigo, ela demora, né? Ela demora, né? Então, eu não conseguia analisar tudo, e eu tinha muito material, né? E isso ficou para a tese. E aí eles falaram, olha, Desirê, aqui está difícil quem oriente você da maneira epistemológica que você trabalha. Então, talvez fosse melhor você tentar uma outra instituição, ou, né? E aquilo... Não, a gente pode seguir, mas, assim, foi dito assim, tipo, vai ser um trabalho, assim, meio que não sei se a gente vai te contribuir, porque já é uma tese, né? E aí eu tinha sempre aquele sonho outrora, assim, de ir para a Unicamp, de fazer o trabalho lá, no eixo do STED-BR, onde está o professor Saviani, né? Que é a discussão que eles fazem, o professor José Claudinei Lombardi, que acabou sendo meu orientador, né? O Zanfelice, que já faleceu também. E aí eu falei, bom, sabe uma coisa? Vou tentar. Eu lembro, assim, eu sentada com as coisas da tese, assim, em cima da cama, sabe aquela visão do caos, assim, livro, material. Sei, daí um dia frio aqui em Curitiba, e você lá estudando e você olhando, poxa, entrei assim no site da Unicamp, seleção aberta até tal data. Eu falei pro meu marido, vou tentar. E meu marido falou, cara, mas daí como é que você faz? Eu trabalhava na prefeitura, já trabalhava aqui na Uninter. Ele, que horas que você vai para lá? Eu falei, vamos por partes. Primeiro tem que passar, né? Vamos por partes. Aí fiz o processo seletivo, aquela coisa. Tinha 3 vagas só. Um mundo de gente. Daí eu falei, bom, vou tentar. Daqui a pouco, em janeiro, chegou uma cartinha lá na minha casa, lá. Naquele tempo, ainda era cartinha. Recebi a cartinha da aprovação e depois saiu o edital, né? Então, foi muito legal. Daí fui aprovada, daí fui fazer... Mas daí você começou do zero. Você fez os 4 anos de novo. Fui fazer de lá, do zero. E aí fui para essa rotina de estar 3 vezes da semana aqui, 2 vezes da semana em Campinas. Eu sempre falo que lá é minha segunda casa, porque eu fiquei mais de 12 anos indo para lá, contando com doutorado, pós-doutorado, que eu fiz lá. Fiz lá também, né? E fiquei como professor visitante, né? Então, foi um período bastante profícuo e mais um vínculo com o grupo de pesquisa, né? Hoje eu não vou tanto para lá, hoje também, né, pós-pandemia, a gente consegue fazer mais as coisas online, então não tem essa coisa de eu estar indo, mas eu fiquei por um longo tempo ainda pelo menos 1, 2 vezes por mês, né? Agora já estou com saudade, já tenho que ir presencialmente lá. Mas o que é a sua tese? Que daí mudou radicalmente. A minha tese não mudou radicalmente. Eu continuei trabalhando com o escudo, né? Mas aí com os anos de 1960 até 80.
Porque aí a gente faz o recorte temporal, né? Sim, na sim, história, claro. né? Para você conseguir analisar. E aí eu vou analisando todo esse processo de interno, daí trago mais a questão da instituição, não é só o discurso dos É que alunos. você tem mais tempo também, você tem 4 anos. Né? Exatamente, porque na tese, na verdade, fica aquela coisa de associação, o estudo mais voltado para a associação dos estudantes e o escudo. Uhum. Olha, os alunos fizeram um escudo, né? E na tese eu consigo trabalhar mais tirar categorias que aparecem ali no jornal, né? A partir das décadas seguintes, falar um pouquinho mais do processo editorial, como é que acontecia, né? Quem foram os editores. Ele já pode entrevistar as pessoas, né? Isso, daí fiz entrevista, né, com pessoas, com ex-alunos. A base documental mesmo, que não deu tempo de analisar quase nada, daí eu consegui analisar, Sim. né? E daí sempre trabalhando essa questão do desenvolvimento nacional, né? Então, a partir do regional, que era a escola aqui do Senai, como que o Senai se tornou essa potência, né? Que é hoje, e foi avançando, né? A cada década, né? E como os cursos, as profissões nas regiões, elas vão se sedimentando a partir da necessidade loco-regional. Então, entra mais a categoria trabalho e educação também nessa segunda fase, até porque, né, lá daí no STED-BR, eles também, olha, de novo, o reviravolta epistemológico, né? Porque lá é materialismo histórico-dialético na veia, né? Porque lá o professor Saviani e o próprio Zezo, né? O José Claudinei Lombardi, que a gente chama de Zezo, ele é, né, estudioso do Marx, do Gramsci, né, professor Saviani também. E eu fui bastante. Então, eu trabalho bastante com essas categorias gramscianas, né, algumas categorias marxista, totalidade, sociedade de classes, né? Todas essas questões daí vão aparecendo a partir do trabalho e da educação. Do viés institucional, da relação com essa formação técnico-profissional e de uma instituição tão importante como o Senai, né? Pô, bem legal, né? Daí... E hoje, é só um adendo, né? Eu tenho 2 alunas, uma estuda, 2 orientandas, uma estuda o SENAC, o SENAR, né? Que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Rural, olha. Muito bacana também. Então ela está fazendo toda essa perspectiva histórica do Senar. Não tem trabalho sobre isso. E ela está no mestrado? No mestrado. E tem uma outra orientanda que está estudando o Senai. Daí ela vai trazer algumas categorias também para pensar o Senai com o estudo superior. O que é a indústria formando professores? Sim. Porque o Senai, né, está formando professores. Tem curso de pedagogia lá hoje. Sim, tem. Então, essa daí é uma tese. Daí ela vai puxar fundo ali algumas questões ali. Muito massa, hein? Bem bacana. Muito. E daí, assim, em que momento que você entra aqui na Uninter? Aqui na Uninter eu entro quando... Você já estava no mestrado? Eu já estava terminando uma pós-graduação. Não, foi naquele ano que eu estava que eu tinha reprovado no mestrado, segundo ano. Então, acho que era o quê? 99. Eu entrei aqui na Uninter em 2000. Mas que ano que a Uninter começou? Não foi em 2000 também? É que eu não estou falando da Uninter, estou falando lá da Facinter. Não, lógico. Né? Mudou o nome, mas é a mesma empresa. E tal. Isso, é a Facinter. É nos anos 2000. No início dos anos 2000. Eu entrei aqui porque um colega... eu já trabalhava na rede, então eu fiz... Assim que eu me formei na pedagogia, eu fiz concurso e entrei na rede municipal de Curitiba, ser professora. E continuei, né, estudando para fazer mestrado, fazer pesquisa. E aí o meu marido conhecia um colega dele que trabalhava aqui. E aí um dia a gente conversando e tal, e ele, você é professora? Eu sou professora e tal. Poxa, lá a gente está precisando de pessoas para orientar trabalhos, porque, né, a gente tem aquele ciclo da educação à distância que os trabalhos vinham, não sei se você pegou isso, Rodrigo? Não, os trabalhos eram impressos, vinham pelo correio, aí no prédio do Divina Providência, daí chegava ali as embalagens dos TCCs.
A gente chegava, Malote. a gente chegava com uma malinha, exato, um malote, para pegar o seu malote de estágios e TCCs. Que não devia ser pouco também, né? Não era que pouco. Tudo impresso. Então, assim, com essa indicação eu comecei, eu vim aqui, fiz um cadastro, me chamaram, comecei a orientar trabalhos, comecei a dar aula, orientar TCC, participar das bancas de TCC, que era assim, as bancas começavam na sexta e terminavam no sábado às 18 horas, que Nossa, vinha o pessoal, uma atrás da outra, o pessoal vinha de todo o Brasil, vinham fazer a região aqui do sul, por região, né? A região do sul vinham fazer as bancas, né? Que tinham que fazer as bancas para as defesas dos trabalhos. Então, daí a gente ficava o dia todo fazendo aquelas bancas, né? Mas isso também foi, para mim, uma escola, uma experiência. Claro, você aprende horrores, né? E comecei a dar aula também, que ia a educação à distância, que ia até os locais, né? Claro. Então, a gente... pegava o avião aí me encontrei, né? Os encontros daí acadêmicos também, né? Então, a professora Joana foi minha professora na UFPR, professor Moser, de Filosofia da Educação. Então, olha só a base da minha formação, né? Lógico, né? Olha quem, né? Aliás, aniversário do professor Moser é segunda-feira. Olha só pra parabéns para o nosso professor Moser. E aí comecei a encontrar aqui o professor Moser, a professora Joana, né? E aí as perspectivas, né, vão aumentando, né? Porque daí as pessoas veem, olha, essa é uma pessoa séria. Viu, Rodrigo? Eu era tido como uma pessoa séria. Sim, aí não. Aí me chamavam, né, para as aulas, para bancas. E aí, assim foi vindo, né, minhas atividades. Depois, com as mudanças que foram acontecendo aqui, a gente tinha uma organização, a Uninter fez uma organização que era separado, né, presencial e educação à distância. Isso. Tinha duas reitorias, digamos assim, né? Então, eu auxiliava ali nessa parte dos trabalhos à distância e eu fui chamada, quando eu fui efetivamente contratada, para atuar no núcleo de avaliação à distância da Uninter, né, para coordenar os processos de avaliação da pós-graduação. Nesse momento, eu trabalhava de um lado com o professor Mário, do outro lado com a professora Mário, saudoso professor Mário Alencastro, do outro lado eu trabalhava com a professora Joana, né, e respondia diretamente a essa coordenação para o professor Elton, que era o coordenador do processo de avaliação ali, né. Então, assim, foi uma escola, assim, uma aprendizagem, que era no prédio que era ali na Vicente Machado, que a gente trabalhava, né? E dali as pessoas vão te conhecendo, daí me chamaram para dar aula no curso de pedagogia, daí me chamaram para dar aula nos outros cursos. E daí uma coisa vai puxando a outra. Nos cursos da FATEC também, porque ainda era aquele movimento, né, de separação. Aí, em 2012, veio a centralização, né, do Centro Universitário, a fundação do Centro Universitário, e as coisas começam a ficar mais... a relação com educação, docência e pesquisa, extensão, né? Esse eixo do tripé, ensino, pesquisa e extensão, começa a ficar... Já sempre teve isso aqui na Uninter, né? Sempre teve, porque o Enfoque, você veja, o nosso evento, a gente está com 18 anos do Enfoque. Já mandei 4 trabalhos para o Enfoque. Olá, que maravilha! E o Centro Universitário, com, né, a nossa instituição aí com 25 anos. Então... o Enfoque já com 18 anos, então já sempre teve esse cuidado, né? E aí comecei a dar aula na graduação, né, para os outros cursos. Você fala, mas como que você dava aula para o curso de contabilidade? Metodologia de pesquisa. Claro. Né? Metodologia de pesquisa. Então, é muito legal, porque daí você vai com a administração, você vai conhecendo o que as pessoas fazem, como é que se faz pesquisa lá na área deles, né? Então, amplia muito, né, o conhecimento. Que você pega... Cada turma é uma, né? Não é assim, só conhece a pesquisa na educação. Então, acho que esse lastro que é trabalhar com a disciplina de metodologia de pesquisa, por isso que eu disse para você, os alunos acham chato, né? Mas acho que é bacana quando eles começam a perceber que não é só, olha, metodologia qualitativa, metodologia exploratória, estratégia, questionário, quando eles começam a colocar a mão na massa e fazer, eles veem que não é só a questão de ter um manual, né? Então, isso é muito engraçado, né? Porque essa disciplina de metodologia,
Foi um professor de metodologia do meu mestrado que me explicou isso. Ele falou uma aula assim, ela nunca está no lugar certo. Porque se você coloca no comecinho do curso, o aluno vai reclamar que lá no final ele já esqueceu. Já esqueci. Se você coloca no meio do curso, ele fica falando, pô, mas quando chegar no final eu já esqueci e tudo que passou até aqui eu não usei. Se você coloca lá no final, ele vai lembrar para fazer o TCC. Mas todos os outros trabalhos ele fez errado. Então nunca tá bom. Ele vai dizer, se eu tivesse aprendido isso antes, isso, né? E é bem nunca isso. Tá bom. Quando é o antes, ele não vê necessidade. E é bem isso, né? A gente enfrenta essa mesma discussão com os nossos alunos no mestrado e no doutorado. Sim. Né? Eles falam isso, mas se a disciplina tivesse sido... Não, né? E outra, não é esse o fundo da nossa conversa, mas eu acho que registrar isso, né? Metodologia da pesquisa não é uma receita de bolo, né? Pois é. Por isso que um manual não vai resolver, né? E assim, né, para Rodrigo? mim... É você fazer, né? Porque a metodologia da história é muito diferente da educação. Muito diferente. Muito. Eu me bati muito. Aliás, não, continuo, né? Continuo me batendo no gerúndio muito com metodologia de pesquisa da educação, que é muito diferente da história. É verdade. Né? Na história, você só precisa saber a metodologia das fontes, né? Isso. Como é que você indaga as fontes e tá bom já. Né? Não precisa mais coisa. E na educação é demais de diferente, assim. Exatamente. É quase como a diferença da saúde para a educação, que também é uma outra coisa. Que daí vai mais lá para o laboratório, para os ensaios. É outra coisa. Né? E foi isso que abriu até as minhas possibilidades quando eu fui para a historiografia, né? Porque daí eu falei, poxa, mas tem mais documentos lá, deixa eu dar uma olhada. Daí que eu achei o escudo. Eu falei, eu posso analisar um jornal, também Pode, é fonte, claro. né? Então daí para isso serve a escola de análise. Exato, você começa a discutir o que é o documento, o que é a fonte, como é que você vai fazer uso disso e como é que você faz história com isso. E que a história é feita desse jeito, né? Meu orientador dizia que, bom, o nosso negócio é qualquer negócio. Tudo é história, né? Tudo é história. Isso é bem bonito no final das contas. Mas porque... se quiser estudar o processo de fabricação desse copo, por que ele é assim, desse jeito, no século XXI, e por que não era assim no século XVIII e agora... E aí, na história, tem todo o materialismo histórico dialético faz toda uma discussão disso, né? Até eu tinha críticas, assim, de alguns colegas nesse sentido, assim, tipo, poxa, mas agora então você está discutindo os bibelôs do Senai? Qual que é a importância disso na relação econômica? Qual é a importância disso na relação política, na relação cultural? E aí a gente tem categorias para mostrar isso. Claro que é importante, né? E tem a outra questão que você já apontou aqui. É nós como pesquisadores. Né? Se eu quiser analisar só esteticamente esse copo, tá tudo certo. Eu vou fazer essa análise e alguém vai se servir desse conhecimento estético. Isso. Né? Agora, se eu quero fazer uma análise política de como que isso foi desenvolvido, de quanta força de trabalho foi usado para produzir esse copo aqui, e de como que ele é vendido e quem que ganha o lucro, é outra perspectiva importante também. Ou tecnológica, como que você faz esse vidro, como é que você faz essa curva que tem no vidro, porque a base tem que ser mais grossa. Como que ele fica tão gostosinho de pegar na mão da gente. Por aí vai. E por aí vai. Então, essa é a natureza boa da pesquisa e por isso que eu acho que a gente não... o meu olhar como pesquisadora é nunca cercear, né? Que às vezes a gente ouve os alunos, professora, eu não sei se esse tema é importante. Então, eu falo, à medida em que você acha que é importante, te suscitou indagações, você faz perguntas para isso para o teu objeto, é importante. Não importa se 100 pessoas já estudaram, mas agora você vai vir com uma abordagem e você vai trazer o seu estudo. É claro que daí a gente tem que tomar todo o cuidado quanto a isso, né? Para a gente não reproduzir. Como orientador, exatamente. Né? Esse é o nosso papel como orientador, mas o papel do aluno é ser curioso. Exatamente. E trabalhar, né? E trabalhar. Mas então acho que é isso. Nossa, o papo voou e a gente estourou o tempo. Opa! Então eu queria de novo agradecer. Muito obrigadinho. Foi bem legal. Agora, né, tem que trazer mais pessoas do PP Gente aqui para a segunda rodada, porque a primeira já acabou. Exatamente. Né? Muita gente boa, né, Rodrigo? Pois é, então. Eu agradeço, porque é sempre bom, né? A gente está falando tanto de história aqui, às vezes a gente não para pensar na nossa própria história. Quando você olhou para mim e perguntou, ei, gente, porque a gente não fez não tem nem roteirinho, olha, o Rodrigo vai me perguntar isso, eu vou responder aquilo. Não tem. E aqui eu comecei, a partir do momento que você me perguntou, e como
como é que foi? Como é que começa a sua história acadêmica? Ou agora mesmo, como é que você entrou na Uninter, né? Sim, então, dificilmente alguém para te perguntar isso, né? Quem é você, Desirê, né? Então, obrigada. Muito bom. Então é isso, pessoal. Na semana que vem, outra pessoa bem legal, divertida, vai estar aqui para bater um papo e saber mais sobre educação e tecnologias. Até lá!